Então, começando oficialmente, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos à nossa oficina do processo seletivo do PET. Eu sou a Licou, eu estou no terceiro ano de Relações Internacionais, sou membro bolsista do PET, e eu vou iniciar essa oficina falando um pouco sobre o que é o PET, a história dele e como que ele funciona mais ou menos. Então, pode passar. Então, primeiramente, PET, ele é uma sigla para Programa de Educação Tutorial. E ele é um projeto, né, um programa do governo federal brasileiro, criado para fomentar as atividades de pesquisa, ensino e extensão das universidades brasileiras. E esse programa foi criado no ano de 1979, né, pelo presidente Figueiredo. E, inicialmente, esse programa tinha um outro nome. Então, ele tinha um nome do Programa Especial de Treinamento. E fazia parte do Ministério da Educação, né, que até hoje ele pertence ao Ministério da Educação. E o programa, né, desde os anos 90 até o começo dos anos 2000, ele sofreu muitos ataques, né, de ameaças de extinção. Porém, no ano de 2004, houve uma reforma no projeto e também mudou o nome do programa. Então, ele virou o Programa de Educação Tutorial, como é até hoje. E dentro dessa reforma, os objetivos que eu já comentei antes permaneceram, porém, o que mudou foi que criaram uma lei, né, do número 11.180, que regia o programa, né, falando sobre as regras, as funções, objetivos do PET. Atualmente, o PET ele existe nas universidades brasileiras, tanto públicas e privadas, e há duas diferenças, há dois tipos de PET. Então, a primeira seria o PET MEC, que pertence ao Ministério da Educação, e o PET Unesp, que pertence à Unesp. E não poderia ser diferente, o nosso PET de Relações Internacionais ele é um PET Unesp, e o nosso PET ele surgiu no ano de 2014, né, feito pela vontade de estudantes do curso de Relações Internacionais, junto com o professor tutor, que é o tutor até hoje, que é o professor José Zeraldo Pouca, e a gente trabalha com atividades, diversas atividades, tanto de pesquisa, de extensão, e falando sobre direitos humanos, basicamente. E o nosso princípio é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a educação tutorial. Pode passar. Pode passar também. Aqui, como eu comentei, né, existem dois tipos de PETs, que é o PET MEC e o PET Unesp. A diferença principal entre esses dois tipos são o financiamento das bolsas. Então, como a gente já comentou nos posts, né, de divulgação, o PET ele oferece bolsas de pesquisa para alguns membros, né, aqueles membros que têm os requisitos para receber a bolsa. E aqui tem um mapinha, né, do estado de São Paulo para exemplificar mais ou menos quantos PETs tem. Então, existem atualmente 32 grupos do PET MEC e 13 grupos do PET Unesp. Na Unesp, a nossa FFC, a FFC, ela possui, se não me engano, 3 PETs, que é o de Relações Internacionais, Ciências Sociais e Biblioteconomia. E acho que é isso. E complementando aqui o que você falou, não sei se vocês conseguem ver aqui no mapa, mas tem aqui os grupos PETs especiais e tem um triangulinho na FFC, porque como o nosso grupo foi criado pela vontade dos alunos, a gente teve início sendo um PET especial, ou seja, a gente não recebia bolsa. Mas isso mudou ano passado e agora a gente tem 8 bolsas de pesquisa. E, enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida, conforme a gente for falando, por favor, deixem no chat. Então, me apresentando agora, meu nome é Maria Fernanda, eu também sou do terceiro ano de Relações Internacionais e eu sou bolsista do PET desde 2020. E eu vou explicar agora um pouco das atividades que a gente faz. Então, como vocês podem ver, temos projetos, viagens e eventos. As viagens estão suspensas, obviamente, por causa da situação atual. Então, eu não vou entrar a fundo aqui nelas, eu vou focar nos projetos e nos eventos.
Como projetos, nós temos 2 principais. O primeiro é o EPRI e o segundo é o NAIR. EPRI é a sigla para Encontro de Pesquisa em Relações Internacionais. E esse é um projeto tanto de pesquisa como de ensino. Então, a gente organiza esse evento, ele tem a duração aí de 3 dias, e ele conta com palestras, minicursos e apresentação de trabalhos. Então, quando era presencial, né, era uma grande oportunidade, porque era uma dificuldade a gente ter que viajar para ir apresentar o nosso trabalho em algum evento, e esse era um evento da casa, então a gente podia apresentar os nossos trabalhos nas nossas pesquisas, então é muito interessante. E também, né, além das conferências, das palestras, dos minicursos, e é muito rico para o nosso currículo a gente organizar um evento como esse. E também é muito importante para o curso ter esse evento. Então, enfim, esse é o EPRI. E aí também temos o NAIR, que é o Núcleo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados. Então, tá no nome, né? O foco do NAIR é oferecer assessoria a migrantes. Então, eu vou citar algumas das ações que a gente fez esse ano para vocês terem uma ideia mais ou menos do que a gente faz. Então, esse ano a gente fez uma parceria com o Centro de Línguas de Rio Preto e a gente agora, quer dizer, o Centro, né, de Línguas, ele oferece um curso de português para várias famílias de imigrantes sírios de Marília. Então, essa foi uma das ações. A gente também escreveu uma cartilha de orientação para os migrantes no que tange as leis brasileiras, né, em inglês, porque geralmente é a língua que eles falam. Não falam, mas assim, tem mais conhecimento do que o português. A gente também ofereceu ajuda jurídica a um casal libanês. E a gente também apresentou o projeto Nair na Escola, que é derivado do Nair, né? Para a Secretaria de Educação de Marília. E esse Nair na Escola, ele derivou, né, dessa ideia de assessoria aos migrantes e refugiados, mas é a ideia de ir em escolas públicas e privadas de Marília e introduzir essa temática, né, da migração. E, enfim, temos uma perspectiva de futura parceria com a Secretaria de Educação, conforme for voltando presencial, para a gente ir apresentando nas escolas. E a gente também, devido ao NAIR, apresentou tanto para a direção da faculdade quanto para a reitoria um plano de implementar uma cátedra, né, que vocês não vão entender muito bem o que é agora, mas se vocês entrarem, vocês vão ver, assim, longo termo, assim, é um plano que vai demorar um pouco, mas, enfim, é mais uma maneira aí de promover ações em relação à assessoria de imigrantes e refugiados. Então, acredito que esses são os 2 projetos principais. Também organizamos eventos, então, tem 3 exemplos aqui, né, o Cine, a Mesa Redonda e o Ciclo de Estudo, que eu vou explicar, mas, conforme o ano vai passando, às vezes a gente faz eventos fora do nosso planejamento, por exemplo, o nosso último evento foi uma palestra sobre a questão do Afeganistão, então conforme vão surgindo questões, a gente pode organizar outros eventos fora do planejamento, mas esses são exemplos que sempre tem. Então, o Cine, está no nome, né? É um cine, é um debate sobre um filme, então quando era presencial a gente se juntava, assistia o filme e depois um professor ou alguém que tinha conhecimento na temática promovia um debate, né, reflexões sobre o filme, mas agora no EAD, o que a gente fez foi disponibilizar o filme no Drive, então cada um assistia em casa, e aí depois, na videochamada, né, na nossa reunião, a gente levantava tópicos de discussão e convidava o pessoal para debater. Então, esse é um exemplo de evento que a gente organiza. Também temos mesa redonda, né, que acerca de alguma temática específica, a gente chama 2 palestrantes convidados que têm especialidade para também promover uma discussão, e os ciclos de estudo, que geralmente são voltados para os petianos, e tem aí o objetivo da gente estudar um pouco melhor a temática que é, né, o nosso tema transversal, a questão da imigração, dos direitos humanos principalmente, e, enfim, a gente geralmente lê um texto e também faz uma breve apresentação e discute sobre ele. Então, aí são alguns exemplos de eventos que a gente faz. Qualquer dúvida, deixem no chat. Acredito que a minha parte seja isso. Agora a gente vai passar para como entrar no PET.
Acho que é a Ju. Ju, você tá aí? Oi, Fer, eu tô, mas eu vou falar do memorial. Quem que é a... É a Gabi? Nossa, não me lembro agora. Mas eu posso ir falando também, não tem problema. Essa parte do processo seletivo todo mundo passou, então. Deixa eu ver. É você mesmo, Ju. Pode começar com o memorial. Ah, é? Não, tudo bem. Acho que é a primeira parte, né? Daí depois Tá que vem bom. a prova e a entrevista. Ah, não, tranquilo então. Eu achei que ia começar com a prova. Beleza. Como tá aí? Tá. Deixa eu só abrir aqui, gente. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Essa é uma etapa muito importante para vocês, eu acredito. Só reiterando, né, o que a gente está falando muito é que o PET é uma oportunidade para vocês desenvolverem uma pesquisa, né, com bolsa. Então, é algo que não vai pela FAPESP, nem pelo CNPq, que são cheios de outras burocracias, né? E vocês podem desenvolver a pesquisa de vocês recebendo uma bolsa justamente por ingressar no PET, né? Claro que tudo depende de uma classificação desse processo seletivo que eu vou explicar agora, mas é uma oportunidade muito importante para vocês. Quando a gente entrou, né, eu, a Mafê, assim, porque eu tô desde o meu primeiro ano, não tinha isso, era só participação voluntária. E daí, quando a gente entrou, que aí a gente conseguiu, porque antes a gente era um PET especial, né, com a Mafê e com o Falar. E daí que a gente conseguiu esse status, né, de PET e tudo mais. Foi muito legal. Bom, só para começar, então, esse processo, essa parte do processo seletivo, gente, tem todos os posts no Instagram do PET, né, do ano passado. A gente pretende, sim, repaginar, fazer novos posts e tudo mais, mas se vocês tiverem alguma curiosidade por agora, ou, sei lá, alguma coisa que queiram consultar de imediato, tem os posts antigos e nada mudou. O processo seletivo, ele é conduzido da mesma maneira. Então, eu vou falar do memorial, né? O que é o memorial? O memorial vocês vão entregar no momento que vocês fazerem a inscrição. Então, a gente vai abrir as inscrições e quando vocês fizerem a inscrição, vocês já vão enviar o memorial junto, tá? Então, vocês vão anexar lá no Drive. É isso que eu quero dizer, não tem como fazer a inscrição e depois mandar um memorial. Vocês vão fazer a inscrição a hora que o memorial estiver pronto. Mais ou menos essa ordem. Então, o que é um memorial? Ele é um texto narrativo descritivo, assim. Você não tem nada muito rígido ou alguma estrutura igual uma redação do Enem, que a gente queira e tudo mais. O memorial é de vocês, então tem que ser algo muito pessoal, né? A ideia é que a gente conheça vocês, não só o pessoal, né? Mas, claro, as ambições que vocês têm dentro da faculdade, por que vocês escolheram um curso, é legal falar também, sabe? Um pouco para a gente ver se o grupo ele se identifica com a sua história. É mais ou menos isso, para a gente ter essa coesão interna. Então, a gente vai ler e não vai dar nota nem nada, mas a gente vai julgar enquanto identificação, né? Então, como é pessoal de vocês, não tem que ser nada pronto, acabado, né? Não tem um roteiro rígido que vocês têm que seguir, não tem nada muito pré-definido. Então, na verdade, ele é a descrição de um conjunto de observações e comentários que vocês fazem de algo que acompanha a vida de vocês, né? Sobre a vida de vocês, como eu falei. O importante, gente, todo o nosso processo seletivo, ele é anônimo. Então, quem vai ler o seu memorial não vai ser quem vai aplicar a prova e não vai ser quem vai dar a entrevista, tá? Então, a gente não sabe quem entrou no processo seletivo, quem se inscreveu, a gente nem sabe isso. A gente não sabe... Aí, essa pessoa que vai receber as inscrições, ela vai atribuir um código para vocês e só ela vai saber quem que é tal código, não sei se ficou claro. Vocês vão ser meio criptografados, assim. E daí o que acontece? A pessoa que vai ler o memorial não vai ser a pessoa que vai aplicar a prova e não vai ser a pessoa que vai dar a entrevista. E não vai ser a pessoa que vai fazer as médias, assim, para a gente saber a classificação de cada um. Tá? Então, fiquem tranquilos. Se você tem rixa com alguém aqui dentro do PET, mas fala, eu não vou entrar por causa disso. Não tem isso. Fiquem tranquilos, o processo é todo anônimo. Inclusive, eu, ano passado, tinha rixa com um pessoalzinho aí, falei, eu não quero participar do processo seletivo, porque se eu sentir, eu não vou ser imparcial. Então, eu pedi para me retirar e fiquei só na divulgação. Então, a gente tem muito essa honestidade, tá, gente, aqui dentro. Entra quem o grupo se identifica, quem se encaixa realmente, tá? Bom, então o que você precisa contar pra gente é o que você tá vivendo, o que você tá sentindo, o que você reflete. Então, quando eu fui escrever... é bom, gente, terem até 10 páginas.
Porque não vai ser só você que vai se inscrever, né? E aqui é um trabalho voluntário, então, para não sobrecarregar ninguém, é importante que seja até umas 10 páginas por aí. Júlia, precisa ser texto? Bom, a gente precisa de alguma coisa para entender a sua história, para entender a sua trajetória. Então é importante que tenha algum texto. Mas se você quiser fazer em formato de poema, se você quiser. Geralmente fica entre 3 e 4. Mas a gente coloca um 10 só para. Acho que era 10, não era, Mafê? Eu falei de memória, mas eu não tenho certeza agora. Sim, a gente recomenda não fazer assim um negócio super extenso, porque tem muitas inscrições, mas geralmente o pessoal faz 3, 4 páginas. Isso. Então, até 10, média de 3 e 4. Então, será que eu tenho que fazer 10 para mostrar serviço? Não. Isso é muito pessoal também. Se você é mais direto e reto, beleza, fechou. Tá? Não fiquem. Pode fazer uso da primeira pessoa, mas o negócio é o seguinte: não coloca nome, não coloca de onde você é, tá? Que nem, por exemplo, no meu eu coloquei, eu sou uma menina do interior de São Paulo, mas eu não coloquei, eu sou uma menina de Chavantes. Porque se eu colocasse uma menina de Chavantes, daí o pessoal já ia saber, entendeu? Sem se identificar, gente. Se você falar assim, se você lê e você fala, será que fica muito na cara que sou eu? Se ficar na cara que é você, você troca as informações, você pode falar o que você quiser. Você só não pode se identificar, você não pode deixar muito na cara quem você é, sabe? Mas fiquem tranquilos. A única coisa, assim, que é mais... Não coloquem o nome e a cidade de vocês, tá? Porque também se te rolar a identificação, daí a gente vai ter que ver como é que vai funcionar, porque pode rolar até uma desclassificação e tudo mais. Então, é importante que vocês mantenham, né, justamente para manter esse anonimato durante o processo seletivo, tá? Então, gente, o memorial ele é muito simples de fazer, né? Você tem que encarar ele com tranquilidade. Faz na boa, toma um banho, bota sei lá, um lofazinho para tocar, uma musiquinha que você gosta, um negocinho ambiente, e começa a escrever sobre você, o que você sente que você tem que contar pra gente. Não precisa se expor nada, tá? É tudo assim. Conta pra gente o que você acha que é relevante para o grupo saber, tá? Algum medo, alguma coisa assim que você queira falar, pode falar, não tem problema, tá? É uma carta para você mesmo. É muito interessante que depois de um tempo você vai conseguir ler e tudo mais. A gente também solta alguns modelinhos do pessoal que entrou para vocês terem uma ideia do que falar, porque realmente a gente fica, nossa, mas o que eu vou falar? Tá? Fiquem tranquilos. Mas falando assim, um pouco mais objetivo, né, não tão subjetivo como eu estou tratando agora, quais são os critérios, né, para avaliação que são descritos no edital, né? A gente vai soltar o edital e lá vai estar escrito que a gente precisa da inserção de informações relevantes da pessoa sobre ela mesma, tá? Então, a gente precisa da tua formação, da justificativa da escolha do curso, justificativa do porquê você quer entrar no PET, isso é muito importante, tá? Adesão demonstrada aos valores do grupo, então a gente tem que se identificar, né? Foi o que eu falei. E a história de vida, que é importante, né? Pra gente só para rolar um match mesmo, gente, tá? Não mais uma vez, não coloque o seu nome no memorial, tá? São etapas de avaliações anônimas. Fala porque você se identifica com o grupo, tá? E não tem certo e errado, tá? Como eu falei, o memorial é de vocês, para vocês, e o grupo só vai estar ali para ler e ver se a gente se identifica, tá? Aproveite essa experiência de escrever memorial, gente. Quando eu fui escrever meu memorial, a gente estava presencial ainda e tal, e daí eu sentei lá, escrevi, chorei, escrevia, nananana, ficou grande, fui lá, cortei. Mas foi sensacional. Todo ano eu escolho para falar do memorial, porque é um diferencial do processo seletivo do PET. O processo seletivo do PET parece um pouco cansativo, porque você fala, tem prova, tem memorial, nanana, mas é muito gostoso, gente. Quando você vai fazendo, é um processo de autoconhecimento, assim, muito interessante. E daí, no final, você está tão integrado com o grupo que você só entra, mas a amizade, assim, você já acabou construindo. E é muito interessante, tá? Acho que é isso. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, pera lá. Então, Rafa, a gente vai postar no edital, né? Mas conforme a gente for fazendo a apresentação aqui, você vai percebendo também quais são os valores do grupo. Mas o principal, sim, na verdade, a indissociabilidade, né, entre estudo, pesquisa e extensão é um valor muito importante. A proatividade, né, vocês têm que... ninguém aqui manda alguém fazer alguma coisa, não tem esse negócio de presidente, ou sei lá, secretário, nanana. É todo mundo horizontal, a única diferenciação é quem ganha bolsa, quem é não bolsista, mas isso vocês vão perceber, vão falar mais para frente, né? Então, é quem é bolsista, quem é não bolsista, voluntário, nanana, que tem algumas... obrigações diferentes. Mas isso não quer dizer que
uma opinião conta mais que a outra. É que vocês têm obrigações diferentes justamente pela remuneração que vocês recebem, pelo tipo de... justamente pela remuneração, né? O pessoal vai explicar mais pra gente, mas fiquem tranquilos. A ideia justamente é ver se vocês vão trabalhar. A gente precisa de gente que trabalhe, porque a gente faz evento, a gente está mexendo com uns projetos diferenciados agora com os imigrantes, então é importante que vocês mostrem serviço, que vocês são interessados no grupo, tá? E é verdade, tem um tema transversal que a gente seleciona, né? E atualmente, como a Mafer mandou aqui no grupo, é direitos humanos, questão ambiental, gênero e imigração, tá? Mas acho que é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem. Como eu falei, os posts do ano passado ainda estão lá no perfil do PET, então você pode consultar. A gente vai soltar o edital para vocês se inscreverem. Mas aproveitem, porque o processo seletivo do PET é muito interessante. Ele é muito pessoal, assim, é muito legal. Tá? Boa sorte. Bom, boa tarde, gente. Então, antes de continuar aqui a apresentação, só me apresentar rapidinho. Meu nome é Gabriela Bono, eu sou do 2º ano de Relações Internacionais e eu entrei no PET esse ano e hoje eu sou membro bolsista. Então, eu vou continuar falando um pouco sobre o processo seletivo, que a Ju começou a falar. E, bom, eu vou falar mais especificamente das 2 últimas etapas, que são depois do memorial e da inscrição. Bom, a 2ª etapa do nosso processo seletivo é a prova escrita. Basicamente, essa prova escrita ela é uma dissertação e o que acontece? A gente vai combinar certinho com todos os inscritos no nosso processo seletivo uma data e um dia específico e nessa hora vocês vão checar o e-mail de vocês e a gente vai mandar uma proposta aí de redação e também alguns materiais de apoio, sejam dados, textos, enfim, para ajudar vocês a construírem um texto a respeito do tema proposto. É basicamente, assim, parecido com uma redação do Enem. Até porque não são conhecimentos estritamente acadêmicos, vamos dizer assim. Então, geralmente são temas da atualidade, são temas de conhecimentos gerais, então não precisem se preocupar, gente. E quais são os critérios, basicamente, que o PET vai usar para avaliar esse texto de vocês? Bom, o primeiro desses critérios vai ser uma análise da criatividade e também da originalidade dos argumentos que vocês vão usar na redação. O outro critério vai ser também a coerência e argumentativa e coesão textual. Outro critério também seria a correspondência ao tema proposto, ou seja, não se desviar muito do foco. E vai ter também a questão de análise ortográfica, gramatical. E, por fim, acho que também o mais importante é a análise se, ao longo do texto, vocês vão demonstrar uma adesão aos princípios, né, aos valores do PET, que a Ju falou também, que basicamente seriam a questão aí da horizontalidade, do respeito aos direitos humanos, respeito aos princípios da democracia, enfim, e também a importância, lógico, do ensino, da pesquisa e da extensão, que são essenciais para o PET. Então, basicamente seria isso. Não precisam se preocupar também que a gente manda o tema para vocês na hora, mas vocês vão ter pelo menos aí umas 3 horas para devolver essa redação para a gente. E também é uma redação de no máximo 2 páginas. E vocês podem fazer, inclusive, um pouco menos. Acho que era isso que eu tinha para falar da 2ª etapa, que é a prova escrita. E agora eu vou falar um pouco sobre as arguições, né? Ou também as entrevistas, que seriam a última fase do nosso processo. Bom, a entrevista, basicamente, ela ocorre entre alguns membros do PET de Relações Internacionais e individualmente com cada um dos membros que se inscreveram no processo. Basicamente, as entrevistas duram cerca de 10 minutos e nessas entrevistas, os membros dos PET, que inclusive não vão poder ser os mesmos que corrigiram o memorial de vocês e também o texto de vocês, eles vão fazer algumas questões abertas, né? Ou seja, não são questões de certo ou errado, e é mais para analisar mesmo essa adesão de vocês aos valores do grupo, avaliar também a questão do controle emocional, da capacidade de construir argumentos, de habilidades aí de se comunicar com o grupo. Então, é basicamente isso, gente. Não precisa ficar nervoso nem nada, porque é uma coisa bem tranquila. E eu acho que, no fundo, o principal intuito dessas entrevistas é justamente conhecer um pouco melhor vocês e, enfim, entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos.
e quebrar também um gelo aí entre os membros do grupo. Então, aí vocês já entram com uma certa integração, vamos dizer assim. E eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar do processo seletivo, dessas 3 etapas. E 2 informações muito importantes que eu já queria adiantar é que, primeiro, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do processo seletivo, vocês podem entrar em contato com qualquer um dos membros do GEL. Aliás, do GEL não, perdão, gente. Do PET. Ai, gente, é tanta extensão. Mas, enfim, que a gente vai responder vocês com muito prazer. E vocês podem perguntar aqui no final também, sintam-se à vontade. E outra coisa é que, como a Gil falou, a gente vai soltar o edital para vocês e lá vai ter basicamente tudo que a gente falou, vai estar explicadinho essas 3 etapas e também quais são os nossos critérios de avaliação. E é isso, gente. Passo a palavra. Muito obrigada. Bom, gente, boa tarde. Sou o Maurício, estou no 2º ano, agora de RI. Também entrei esse ano, sou membro bolsista do PET. E agora vou passar um pouquinho sobre os requisitos, né, para integrar o grupo. Como a Ju falou, os membros eles são divididos em 3 categorias, podemos assim definir, tá? Nós temos os membros bolsistas, tem 8 bolsas, né? Nós recebemos 8 bolsas da Unesp, os membros não bolsistas e os voluntários, tá? E aí, basicamente, os voluntários eles podem passar para bolsistas quando há vacância da posição e os não bolsistas para bolsistas, né? Isso acontece internamente, tá? Os requisitos, eles são praticamente os mesmos para todos, né? Há alguns mais específicos para aqueles que vão receber as bolsas, né? Por conta de algumas burocracias da universidade. Mas, basicamente, é o seguinte. Primeiramente, você precisa estar regularmente matriculado, né, no curso de graduação ao qual o PET representa, no nosso caso, Relações Internacionais. No caso, por exemplo, dos bolsistas, você não pode ser bolsista de qualquer outro programa para receber essa bolsa. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma bolsa PIBIC, FAPESP, acredito até mesmo que de auxílio, né, da universidade, se você tem essa bolsa, você não pode receber a bolsa do PET, não pode ter acúmulo de bolsa. Tá? Precisa apresentar coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior à média da turma de ingresso. Né? Então, no Cisgrade você tem acesso a essas informações, né? O seu coeficiente de rendimento, que basicamente é sua média dos semestres, ele precisa ser superior ou igual à sua turma de ingresso. Né? E ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais às atividades do programa. Tá? Todos esses requisitos constam no Manual de Orientações Básicas do MEC, para o PET, né? Tá tudo muito bem explicado ali. Há alguns outros requisitos também para os membros bolsistas, como, por exemplo, você precisa apresentar em um evento acadêmico, né? Apresentar ou publicar um trabalho acadêmico todo ano, né? Destacando a sua condição de bolsista do PET, né? É aí que entra a questão do incentivo à pesquisa que o PET oferece, né? Então, a cada ano, o membro bolsista precisa fazer essa apresentação, né, de um trabalho acadêmico, ou apresentar em um evento, como, por exemplo, o EPRI, como o Fórum de RI, Semana de RI, etc., e vários outros, ou o Congresso de Iniciação Científica, destacando, né, a sua condição de bolsista do PET. Tá? E, além disso, né, como a Ju falou, como a gente está falando também aqui desde o início, um dos principais requisitos é a questão da proatividade, né, de você ser uma pessoa que realmente se engaja. Claro, o PET é um grupo bastante amplo, a gente faz bastante coisa, né, porque ele envolve os 3 pilares da universidade, o ensino, a pesquisa, a extensão. Então, a gente promove bastante evento, a gente está presente em diversos âmbitos, assim. Né? Então, no início é difícil entender exatamente o que o PET faz. Né? Isso acontece com todo mundo que entra logo no começo, mas depois você vai pegando o jeito, você vai entendendo. Né? Mas é importante que vocês se coloquem também para, mesmo não entendendo muito bem no começo, conseguirem fazer as atividades, né, participarem das reuniões, ainda mais agora que a nossa demanda de atividade aqui no município de Marília está aumentando com a questão dos migrantes, refugiados, com a questão da cátedra, né, de voltar presencialmente ano que vem, por exemplo, né, a gente já tem algumas outras atividades, então, assim, é muito importante essa proatividade mesmo, tá? Até para não sobrecarregar para 1 ou 2, 3 membros, né? Que todo mundo consiga fazer um pouquinho para a gente poder desenvolver ao máximo o grupo, tá? Pode passar, Fer. Então, esses são os principais requisitos, né? Como a gente está falando aqui, ainda a gente vai publicar o edital, essa questão do Manual de Orientações Básicas do PET, assim que vocês
entram no grupo, a gente faz também uma oficina para explicar tudo certinho. Então, aos poucos, vocês vão entendendo e pegando todas as características, né, do que é o PET, de fato. Agora, sobre o cronograma, né, como o que vai acontecer, quando que aquelas etapas que a Ju e a Gabi explicaram vão acontecer. No dia 22 de novembro, se eu não me engano, é uma terça-feira, segunda-feira, a gente vai lançar o edital, tá? Então, lá já vai estar tudo explicado, tudo que a gente explicou aqui vai estar nesse edital. Aí, isso, a Ju colocou aí o Instagram do PET, a gente vai fazer a maior parte das publicações por ali, também pelo WhatsApp, né, do Cari, e assim vai. Então, no dia 22/11, na segunda-feira, a gente vai lançar o edital, tá, para vocês lerem, vai estar tudo muito bem explicado ali. Desse dia, do dia 22 até o dia 6 de dezembro, mais ou menos aí umas 2 semanas, é o período pré-inscrição, né, que como a Ju explicou, para você fazer as inscrições, você já precisa enviar também o memorial. Tá, você anexa ali o memorial e as documentações que o edital solicitar também. Se eu não me engano, o histórico escolar e o currículo Lattes, é isso? Ou o currículo Vitae, não sei, não lembro. Mas acho que é o Lattes. É o Lattes, né? Tá, beleza. Então, vai ter a documentação que o edital pede, vocês anexam tudo certinho, né? Vai ser por meio de um formulário. E encaminham, tá? Tem essas 2 semanas para vocês prepararem tudo certinho e, como a Gabi falou, a gente está disponível para tirar qualquer dúvida, sabe? Como solicitar a documentação no Sisgrade, se vocês não têm, por exemplo, o currículo Lattes, ajuda também para fazer, enfim, a gente está disponível para ajudar vocês nessas questões, fiquem à vontade, tá? A Ju mandou a questão aí do currículo Lattes. No dia 7/12, a gente vai publicar o deferimento das inscrições, tá? Então, a gente vai analisar a documentação, se está tudo certinho, e publicar e mandar no e-mail de vocês, né, quais inscrições foram deferidas, foram aceitas, ou seja, é a confirmação de que vocês estão participando de fato do processo seletivo. E isso já no dia 7/12, que se eu não me engano é uma terça-feira, tá? No dia 9 e 10... no dia 7/12 mesmo, vai acontecer a prova que a Gabi explicou, que é o texto argumentativo. A gente vai também encaminhar para vocês tudo certinho no e-mail, qual o tema, o tempo e etc. Então, isso vai acontecer no dia 7. No dia 9 e 10 de dezembro vão acontecer as entrevistas. A gente também vai encaminhar o e-mail para marcar com vocês certinho o horário das entrevistas e o tempo que vocês vão ter para elas. Tá? Vai tudo bem explicado no e-mail de vocês. Para no dia 14 de dezembro, a gente publicar o resultado. Tá? Então, quem foi aprovado no processo seletivo, na verdade, não tem quem foi aprovado e quem não foi aprovado. Né? Se acontecer o deferimento da inscrição de vocês, todos vão ser aprovados, só que aí vai ter uma classificação. A gente tem as vagas disponíveis para membro bolsista, não bolsista e voluntário. Né? Preenchendo essas vagas, aquelas pessoas que não foram chamadas nesse momento vão ficar numa lista de espera, para quando, por exemplo, alguns integrantes se formarem ou saírem do grupo, a gente chama quem está na lista de espera. Tá? Então é importante dizer que não tem esse caráter de aprovação ou não aprovação no processo seletivo. Tá? Sendo deferida a inscrição e vocês cumprindo tudo certinho, né, a prova e as entrevistas, vocês vão estar nessa classificação e vão poder ser chamados de acordo com o tempo. Certo? Aí no dia 14 a gente publica o resultado, tanto pelo e-mail que vocês disponibilizaram no processo seletivo, quanto também por meio das nossas redes sociais. Certo? Aí se vocês tiverem alguma dúvida sobre tudo isso, podem mandar aqui no chat. Pode passar, Fer. Só os membros rapidinho. A gente tem alguns membros do PET. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente já deseja sorte também. A gente está disponível para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, seja agora, seja mais tarde, por meio tanto do Instagram do PET, quanto se vocês conhecerem algum dos membros aqui também, podem chamar para a gente poder conversar e explicar tudo certinho. Fiquem bem à vontade, é isso. Gente, só uns detalhezinhos, assim, para a gente reforçar antes da gente encerrar. O PET é muito importante para quem quer seguir uma carreira mais acadêmicazinha e tudo mais. Então, quem tem esse interesse, entrem no PET, tá? Outra coisa, o PET dá horas de extensão que vocês vão precisar, né? Agora que vai ter essa alteração da curricularização das extensões. Então, ele dá horas de extensão justamente com o Nair. O PET tem muito contato com o imigrante. Então, se você
vai começar a ter mais, né? Até a gente sempre passa o videozinho do Pierre, que foi foi uma família, né, que uma turma antes da gente ajudou muito, ajudou em questão de casa, deles se adequarem aqui em Marília não, né? Tristeza, mas lá em Marília, deles conseguirem um emprego, colocarem as crianças na escola. E agora com a cátedra e um projeto que a gente tem com a prefeitura, isso vai se tornar ainda mais tangível. Então, se vocês têm interesse de trabalhar com os imigrantes, é muito legal. E mais uma coisa que eu ia falar. O Lattes. Não sei se vocês chegaram a ouvir esse termo Lattes, mas o que acontece? O Lattes, ele é até caiu esse ano, né? Deu uma BO, mas o Lattes vocês precisam criar porque ele demora um pouquinho para entrar no ar, assim. Então, criem, não de última hora, mas criem um pouquinho antes. Atualizem se vocês quiserem, se vocês não quiserem. O que acontece é que a gente precisa dele porque é uma exigência, justamente porque agora o PET é um PET, de fato, né? Então, é uma exigência do edital. Se vocês quiserem atualizar ele mais para frente ou não, isso aí é opção de vocês, mas a gente precisa dele, tá? Então, criem um pouquinho antes. Se quiserem colocar alguma coisa, coloquem, né? Os certificados, as participações, principalmente para quem quer seguir cadeira acadêmica, mas criem, porque ele demora um pouquinho para entrar no ar. Eu não sei muito qual é o tempo que demora, mas demora um pouquinho. Então, não deixem de última hora, tá? Criem pelo menos o cadastro, tá bom? Ano passado deu uns probleminhas, mas é isso. Dá horas de extensão. Se vocês conseguirem uma classificação legal, dá a bolsa, tá? É uma bolsa milionária? Não é uma bolsa milionária, entendeu? Mas ajuda bastante quando a gente passa uns perrenguinhos e vocês conseguem desenvolver a pesquisa de vocês sem passar por burocracia de criar projeto, essas coisas, tá bem? É muito legal. Era o meu sonho de consumo quando eu entrei na faculdade e consegui entrar. E o primeiro ano é o único ano que vocês têm para entrar no PET. Se vocês quiserem entrar no segundo ano, não dá. A gente só consegue fazer o processo seletivo com ingressantes. Principalmente se vocês quiserem conseguir vagas de não bolsista ou bolsistas, né? É só o primeiro ano. Não quer entrar agora, quer entrar no segundo? Não vai rolar. Quer entrar no terceiro? Não vai rolar também. Então, pensem bem e metam a cara. Aproveitem. Acho que era isso que eu tinha que falar. Falando em horas, acho que a Bárbara, quando ela tá se formando, né? Se formou, eu acho. Acho que quando ela foi contar realmente quantas horas o PET tinha dado para ela tinha mais de 1.000 horas. Contando organização, participação de evento, tudo. Então, assim, dá para você se formar basicamente só estando no PET. Tem diversas outras extensões que, claro, é muito interessante participar, mas é muito bom para o currículo, todos esses eventos que a gente organiza, assim, excelente. E acho que eu queria também falar que pode ser um pouco, assim, muita coisa, muita informação. Nossa, é o que eles estão falando, tem que organizar eventos, tem que fazer uma pesquisa e apresentar a pesquisa, mas, assim, a realidade é que é muito mais tranquilo do que parece. Dá para vocês fazerem isso, dá para dar conta. Essa questão de apresentar pesquisa, dá para vocês apresentarem um trabalho que vocês desenvolverem alguma matéria, assim, até mesmo no próprio app. Então, assim, fiquem tranquilos, conforme vocês forem, né, se vocês passarem, a gente vai falando tudo de novo. Todas as fases do processo são bem menos assustadoras do que parece, são bem tranquilos. Então, assim, não deixem de se inscrever, não percam essa oportunidade de verdade, porque, como a Ju falou, é uma oportunidade de uma bolsa, sem toda aquela burocracia de FAPESP, enfim. E dúvidas, mandem as dúvidas. Se vocês não quiserem falar agora no chat ou ligarem o microfone, assim, sintam-se livres, mas no meu Insta, no Insta de todo mundo aqui, ou do próprio PET, podem mandar à vontade. Gente, fiquem tranquilos. Vocês não conhecem a nossa carinha, né? Alguns mais, alguns menos, porque a gente não tá zanzando por aí na faculdade. Mas é a gente que comanda o processo seletivo. O Poker nem olha nada, assim. Muito raro ele interferir no processo seletivo. Então, é de aluno para aluno. Fiquem tranquilos. Ninguém aqui vai... até porque ele é anônimo, então... Ninguém aqui vai saber o que vocês escreveram, o que deixaram de escrever. Tá? Fiquem tranquilos. É a gente que vai conversar com vocês. A entrevista... Não é para dar um emprego para vocês, nem nada, é para trocar uma ideia realmente. O memorial é para conhecer um pouquinho mais a parte mais pessoal de vocês, tá? E fiquem tranquilos, é a gente. Não tem, assim, nada muito uau, muito assustador. Parece, mas não é. Parece trabalhoso também, mas não é, bem tranquilo. Se vocês têm vontade, se vocês querem realmente entrar no PET, é algo que vocês vão fazer de coração.
tá? Acho que era isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar, gente? Mafer? Maurício? Eu acredito que a gente falou o que tinha para falar. Eu quero saber se o pessoal tem dúvidas. Sintam-se livres para mandar. Acho que vamos. Tá, o Lucas falou. Não sei se entendi. É possível entrar como bolsista ou somente depois de algum tempo fazendo parte do grupo? Não, a gente tem uma vaga de bolsista, dá para você entrar direto como bolsista, mas o que acontece é que conforme, né, o tempo vai passando, a gente vai se formando, tipo, eu já estou no terceiro ano, meu Deus do céu. Então, assim, eventualmente eu vou sair, a Licol vai sair, então vão abrir mais vagas. E também o pessoal vai arrumando estágio, às vezes vai saindo. Então, por enquanto, tem uma vaga de bolsista, mas vão ser as... Tem quantas vagas no total? Eu não tenho certeza quantas vagas são, mas por exemplo, tem 6 vagas. Essas outras 5 pessoas que não vão ser bolsistas, elas também terão a oportunidade conforme for, né, trocando o pessoal. Não sei se ficou claro. Gente, fiquem tranquilos. Ó, vocês vão entrar, vocês podem entrar como bolsista, não bolsista, tudo. Tudo vai depender da classificação de vocês. Se vocês têm algum vínculo empregático, mas isso vai estar tudo no edital. Se vocês tiverem algum vínculo empregático, e vocês têm a demanda de horas, né? Então, vocês precisam ter as horas dedicadas ao PET. Tá? Mas é basicamente isso. Mas fiquem tranquilos que vai estar tudo no edital. Mas todo mundo que entrar no processo seletivo já pode entrar como bolsista. Vocês só são bolsistas se vocês quiserem, tá? Senão vocês podem entrar como não bolsistas. E vocês podem ser não bolsistas se vocês quiserem também, senão vocês entram só como voluntário, tá? Então, fiquem tranquilos. Não tem nada, nenhum compromisso, assim, muito uau. Que nem... já fui bolsista, mas não no processo de extensão, né? Daí eu consegui uma bolsa de pesquisa. Aí eu saí e entrei como não bolsista, mas essa locomoção, assim, esse remanejamento que a gente faz dentro do grupo é bem tranquilo. A gente só avisa o poker vai lá, muda, é bem sossegado, tá bem? E outra coisa, gente, se vocês não entrarem, fiquem nessa primeira chamada, assim, né? Não fiquem tranquilos, porque a lista geralmente roda. Esse ano rodou todo mundo, então a gente zerou a lista de espera, assim. Claro que há anos que isso acontece, há anos que não, mas fiquem tranquilos, tá? Isso não quer dizer nada, assim. É só uma classificação interna mesmo de identificação que a gente faz. Acho que sem mais perguntas a gente podia encerrar. Gente, fale agora ou mande no Insta depois. Manda pra gente. Se vocês derem um ok, a gente encerra, mas falem aqui no chat, pessoal, que Conversem com a gente. está assistindo. Se vocês têm alguma dúvida ou se... Ai, que bom, gente, que vocês gostaram. A gente fica muito feliz. Obrigada. O ano é uma emoção quando chega perto do processo seletivo. Acredito que tenha ficado claro, como a Ju disse, tem os posts antigos, mas a gente vai soltar o edital. Mandem no Insta, assim, não tenham vergonha de chamar. É bem tranquilo. A gente falou, mas tô gravando aqui. Depois a gente posta e qualquer coisa vocês tem tudo no Instagram assistem. Tá bem tranquilo. Eu acredito que seja isso. Eu vou parar a gravação e acredito que depois encerrar, né? Só lembrando, gente, que agora às 5 horas a gente tem o debate do CARE, só puxando a sardinha pro meu lado.